Então, vamos agora oficialmente. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao 13º CPGE, Conhecimento e Conexões, sediado pelo pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, né, um evento do pessoal da Abragesp também. Eu queria pedir, eu acho que todos estão com os microfones fechados e as câmeras desativadas, exceto quem for apresentar, obviamente, né, que é só para não interferir aí na apresentação. Essa sessão é gravada, os apresentadores têm 10 minutos, né, para sua apresentação. Quando tiver faltando uns 3 minutos, Luiz, eu vou tanto sinalizar aqui pelo visual, mas eu vou ter que falar porque às vezes quando está apresentando não dá para ver e a gente está, né, focado em outra história, mas eu não sou sem educação, não, é só para ajudá-los, tá? Desculpa, Lídia, mas não é uma sessão de pôster? Eu acho que é 4 minutos. 4 minutos, verdade, isso. Verdade. É que na sequência eu vou para uma dessa. 1000 perdões. Eu também. Bem que tu estava aí. Bom, então, voltando, dentro dessa sessão de posters, é somente os 4 minutos, perdão. E aí eu vou sinalizar, então, Luiz, talvez 1 minuto auxiliando vocês. Acredito que ajude desta forma. O que mais? Eu vou estar aqui a todo tempo, e aí vamos seguindo nas nossas apresentações. Desculpem, gente, pela confusão. Luiz? Oi, pode colocar o slide já? Pode, acho que já está liberado para compartilhamento. Tudo ok? Vamos ver se vamos visualizar aqui. Sim. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Luiz Silva dos Santos. Eu estou pleiteando uma vaga lá no pós-doutorado da IFE, junto com o professor Ari. E, por uma sugestão dele, eu apresentei essa ideia dessa tradução dessa escala. E é uma escala que vai tratar sobre avaliação de eventos esportivos e de entretenimento, né? É uma escala que ela foi baseada na escala de serviços, de qualidade dos serviços. O professor Tabuic, o espanhol, adaptou a escala na Europa. Ela já vem sendo utilizada em toda a Europa, com golfe, com cricket, com futebol, com basquete, com handball, e o último levantamento que eu fiz até com competições de balão na Turquia. A ideia, então, é traduzir, adaptar e validar a escala aqui no Brasil, né? E eu vou ter como referência usar as corridas de rua, né, aqui em São Paulo, e, eventualmente, adaptar ela para alguns outros esportes. Então, a ideia, a princípio, é fazer esse trabalho. A tradução vai ser feita do espanhol para o português, e aí depois para o inglês, e vice-versa. E dessa tradução e dessa revisão proposta, a ideia é apresentar 2 artigos, usando ele como um relato técnico de um dos eventos, e o outro usar como um artigo científico, um artigo para divulgação, né? A princípio, ela vai ser feita seguindo todos os métodos do Beaton 2008. Né? É uma escala com 22 itens, é uma escala psicométrica, tendo como base a escala Likert, né, de 7 pontos, indo de discordo totalmente até concordo totalmente, e ela abrange 4 dimensões, que é a acessibilidade,
conceituais, os tangíveis e os serviços complementares. A priori, eu vou tentar passar ela agora num evento de corrida de rua que é a 59ª volta da USP, aqui em São Paulo. A ideia é passar com um pré-teste com 40 entrevistas para saber sobre o entendimento da escala. E depois a ideia é usar ela também em uma outra corrida que vai ter na USP no dia 5 de novembro, que é denominada como Night Run 2022. Nas 2 etapas, os participantes vão ser contatados por e-mail. Eu já entrei em contato com o organizador da prova aqui na USP, das duas corridas, e eles foram muito solícitos em passar o questionário online, que vai ser um e-mail enviado para os participantes 2 dias depois da prova, e eles vão ter praticamente 30 dias para responderem. A ideia é usar estatística descritiva, com as medidas de tendência de centralidade e de dispersão, e aplicar análise fatorial e a modelagem de equações estruturais. Eu estou usando como referência a Beaton, em 2008, um próprio artigo que eu escrevi, que é oriundo de uma tese de doutorado sobre patrocínio de eventos, né, e o próprio professor Kabuigi, que é a elaboração da medida original. Então, essa é a ideia do trabalho. Muito obrigado a todos, né, e eu agradeço ao professor Ari, à Escola de Educação Física, pela oportunidade, e aos avaliadores da Abragesp. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. O tempo, ainda faltam 30 segundos aqui, qualquer coisa. Acho que você foi bastante conciso. Agora, eu gostaria de abrir para possíveis perguntas. Se houver alguma dificuldade, pode ser utilizado o chat também. Se vocês preferirem, eu posso parar a apresentação, não tem problema. Tudo bem? Alguns dos presentes. Luiz, eu gostaria de fazer uma pergunta, enquanto, de repente, talvez alguém aqui elabore o processo. O que te levou a escolher essa corrida em especial, né, que tem uma característica? Primeiro foi, assim, dentro do padrão de amostragem, seria uma amostra por conveniência. Uhum. Porque como eu estou na USP, eu tenho contato lá com o pessoal do CPUSP que está organizando, né? Mas a ideia é expandir se ela for bem aceita a escala, se ela for bem aprovada e bem consistente, a ideia é promover a utilização dessa escala. Tá certo, então. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente vai passar para o próximo apresentador. Pode ser? O Rômulo Reis, boa tarde. Boa tarde, professora Lívia, como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos. Então, para repetir, para que não fique nenhuma dúvida, porque no início, né, a gente estava com 2 drives aqui, então nessa sessão de posters, vocês têm 5 minutos para essa apresentação. Se for necessário, quando estiver faltando lá aquele 1 minuto, eu dou um toque, e aí, agora é com você, Rômulo. Bom, só um segundinho para eu compartilhar. Claro. Eu acho que agora ficou nítido, né? Deixa eu ver, sim, aqui está visível para mim. Bom, então eu vou iniciar agora. Bom, primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu me chamo Rômulo Reis, eu trago uma pesquisa em andamento que se chama Mensurando Legados de Mega Eventos Esportivos, uma proposta para as arenas da Copa do Mundo da FIFA, tá? Os autores dessa proposta inicial sou eu, Mardel Cardoso, o professor Jordi, da Espanha, o professor Silvio Teles, da UFRJ e da UERJ, junto com o professor Mário Teixeira Coelho, da Universidade de Évora, tá?
Essa proposta inicial foi o meu projeto de pós-doutorado. Eu estou cursando em Évora, pela Universidade de Évora, o pós-doutorado, e tem o apoio aí de 2 grupos de pesquisa, né? O GPESC, que é o grupo de pesquisa em esporte, em escola, esporte e cultura, que abraça a gestão do esporte também, e o GPGEL, que é o grupo que eu faço parte, sou líder, que é o GPGEL, que é o grupo de pesquisa e gestão, esporte, lazer e cultura da faixa, né? Ele atua um pouco mais com iniciação científica. Então, para que a gente faça a questão de mensurando legados de mega eventos, né? Tem muita coisa sobre legado, mas a grande discussão hoje é definir ou parametrizar se o legado é positivo ou negativo, né? E no Brasil, depois que recebeu uma série de mega eventos, né, e essas questões ainda são factíveis, né? Então, a minha motivação para o estudo é justamente criar uma metodologia, uma maneira, né, de pesquisar um pouco mais a fundo e fazer isso dentro da minha pesquisa de pós-doutorado. O objetivo geral da minha pesquisa é desenvolver uma proposta capaz de mensurar o legado das 12 arenas da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Os objetivos específicos: estabelecer o período temporal para mensuração, identificar e selecionar variáveis para análise, ou seja, parâmetros e indicadores, determinar os critérios analíticos a serem utilizados e montar um escopo base para uma proposta. A metodologia, como no Brasil tudo é muito complicado, né, sempre é difícil, a metodologia selecionada é a pesquisa bibliográfica e documental, né, seguindo os preceitos de Silva, Almeida e Guindani, para angariar dados de natureza qualitativa e quantitativa. Tá? Com isso, o que nós encontramos aí nos resultados preliminares? Né? Encontramos uma grande referência no pesquisador alemão chamado Roger Preuss, tá? E a gente conseguiu identificar alguns critérios, né, parâmetros que vão ajudar na análise. Por exemplo, a definição do período temporal, o tipo de legado, né, as finanças, ou seja, o que vai entrar nas questões de finanças, né, ou seja, o quanto custou, o quanto está gerando de receita, a natureza e o tipo da gestão de cada uma das arenas, a média de ocupação, a taxa de ocupação nas competições nacionais, principalmente o Campeonato Brasileiro, e o aproveitamento esportivo e a questão social, né? O aproveitamento esportivo é mensurar, basicamente, quantos jogos cada arena teve dentro desse período, né? E as considerações finais dessa pesquisa são as seguintes. A proposta vai ser testada em uma das arenas, que no caso é o Maracanã. Outras variáveis podem entrar nesse rol, mas essas variáveis são um pouco mais complicadas de você conseguir, como, por exemplo, o financiamento da construção está com pagamento em dia, sim ou não? Qual é a perspectiva da população local? E aí exige outro tipo de metodologia para você aplicar isso com dados mais qualitativos, né? Qual é a visão dos gestores? O estado de manutenção atual, existe algum plano de legado versus o legado que está sendo realizado para você controlar e verificar isso com uma espécie de grupo controle, né? Então, são esses os resultados, é uma pesquisa que está em andamento, tá? Eu deixo o meu contato, estou aberto aqui para qualquer um no Congresso que tiver alguma sugestão. A ideia realmente foi trazer esse resumo para que todos possam colaborar, mesmo com input, com alguma coisa que possa agregar aqui na pesquisa que está em desenvolvimento. Muitíssimo obrigado, professora, que eu encerro com 4 e 10 segundos. Já podemos participar de eventos em Londres, todos estão aqui on time, né? Ou até adiantados. Muito obrigado, Rômulo. No final aqui de todas as apresentações, a gente abre para todas as perguntas, assim temos uma participação maior. Então, vamos ver agora a Carla. Ela já conseguiu entrar, pelo menos pela minha listagem. Está contando aqui o impacto do capital social sobre os jogadores de esportes. Estou aqui presente. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Líbia. Deixa eu só partilhar a tela. Então, relembrando aqui aos presentes, nós temos 5 minutos de apresentação, e aí, depois de todas as apresentações, a gente abre aí para um processo de perguntas. Está aparecendo. Está aparecendo? É contigo, Carla. Ok, boa tarde.
O meu nome é Carla, eu sou professora aqui na UFPA. O aluno que produziu o trabalho é o Elias, e ele está a trabalhar, por isso não pode apresentar o trabalho, então eu vim apresentar o trabalho. O que acontece? É uma pesquisa sobre esports, que é um questionário que está a ser aplicado, foi aplicado em Portugal, pela Faculdade de Nutricidade Humana, né, e que está a ser replicado aqui no Pará, né. Então, o aluno em questão, Elias, ele focou fundamentalmente na questão do capital social sobre os jogadores do esportes. O questionário está dividido em 3 partes, né? Uma das partes é somente sobre capital social. Então, este aluno fez uma revisão de literatura focando especialmente no capital social, né? E ele começa a introdução falando dos esportes, que é uma modalidade esportiva que começou em 1972, né? Composta por jogos coletivos eletrónicos, e que estes jogos têm vindo a ganhar adesão, não só a nível internacional, mas especialmente aqui no Brasil, né? No que concerne ao capital social, ele é o grande causador do movimento participativo de todos dentro de uma equipe, promovendo espontaneamente as relações interpessoais, como a solidariedade, a cooperação, a tolerância, a solidariedade e a reciprocidade, que são fundamentais para a participação social em toda a comunidade. As relações podem ser denominadas de relações de ponte ou de vínculo, ou seja, fortes ou fracas, né? As fracas são as de ponte, as fortes são de vínculo. E este trabalho, né, dele pretende avaliar se os jovens que praticam os esportes, os jogos eletrónicos, se têm essas conexões e quais as que predominam aqui assim no Pará. Se são as denominadas fracas ou de ponta ou se são as fortes. Ele ainda não tem conclusão desse trabalho porque o questionário ainda está a ser aplicado. Então, o objetivo é analisar a correlação do capital social com o esporte e os jogadores de esportes, num sentido de, primeiro, entender sobre a construção do capital social nos esportes. Segundo, analisar as relações entre os jogadores e a equipe geral, a equipe que forma esses jogadores, onde os jogadores estão inseridos, porque os jogadores estão inseridos sempre num time. E terceiro ponto, observar os pontos importantes para as características de identidade no universo dos esportes. A definição de capital social para os jogadores de esportes estabelece parâmetros de níveis de laços, fortes ou fracos, construídos durante os jogos online. Com os estilos das modalidades, né, do Massive Multiplayer Online Role-Playing Game ou o Massive e o Massively Multiplayer Online ou Multiplayer Online Battle Arena, dependendo do estilo que se é jogado, né, são importantes, né, o capital social, são importantes para a formação de uma equipe. Se falando especificamente dos estilos de MMORPG ou de MMO, verificamos que o MMORPG estimula mais as relações superficiais, ou seja, sem contacto mais profundo com outros jogadores, voltando majoritariamente para os fins dos aspectos recreativos e para o lazer. Já a modalidade MMOS estimula as relações de gamers durante e após o jogo de e-game, esports, estabelecendo assim relações mais duradouras, mais sólidas, através de meios vinculativos, considerado o terceiro elemento da construção dos laços dos jogadores e da comunicação, tais como as redes sociais. Modalidades estas do MMORPG e MMOS são capazes de produzir capital social entre os gamers, segundo os autores, né? Promovendo assim lucratividade para as equipas devido a uma boa execução do trabalho de gestão do grupo e das relações interpessoais dos jogadores e da equipe como um todo, onde estão inseridos a cooperatividade, a solidariedade, a tolerância, a confiança, a reciprocidade, trabalho orgânico em funcionamento participativo e em conjunto. Então, o que é que nós acabamos por concluir, né? Caracterizamos os aspectos principais para se obter capital social em uma gama em conjunto, ou seja, para os jogadores estabelecerem suas relações mais fortes, eles necessitam de fatores das relações interpessoais e firmar a sua participação cívica nos treinos, campeonatos, para além dos esportes, firmados na sociedade. Outro aspecto de importância para gerar o engajamento cívico
no capital social é saber se as relações perspassam os jogos online. Isso é extremamente importante. Será que é só dentro daquele grupo ou vai para além do jogo, né? Uma relação denominada fraca, ela fica somente durante o jogo, ok? Depois termina, sem envolvimento mais profundo entre os gamers. E as relações fortes são de participação do dia a dia, de envolvimento efetivamente sólido, relações construídas por um tempo cronológico longo, por meio de jogos eletrónicos profissionais. Então, mais estudos apontaram as redes sociais como um forte construtor e impulsionador das relações mais sólidas, tendo contato direto com outros jogadores, até chegar ao contacto de intimidade e pessoal. Então, esses aspectos de elo são fundamentais para a formação das relações entre os players, né, dos esportes, os gamers, players de esportes. Então, o que o nosso trabalho está a tentar averiguar, né, é efetivamente se essa participação social tem criado laços fortes ou fracos dentro dos e-gamers. E é esse o objetivo do questionário. Acho que terminou o meu tempo. Exato, mas acho que você concluiu, certo, Carol? Correto. Faltavam só as considerações finais, mas não tem problema. Mas se for só uma frase, você finaliza. Porque eu ganhei 20 segundos da apresentação anterior. Portanto, conclui-se que a participação social é um fator que traz muitas consequências às equipas de esportes, pois a promoção de uma boa interação entre os jogadores, a participação cívica dentro da equipe em empenho, além de atraírem patrocínios, estimulam o empreendedorismo, ampliam os lucros e contribuem para a difusão da modalidade. O impacto que o capital social se emprega sobre os gamers é de extrema importância devido aos benefícios que este promove, seja em termos de expansão social ou no que concerne ao capital económico que é movimentado em torno dos jogadores. Obrigada. Tá certo, então, eu agradeço a Carla, e agora, já na sequência, a gente vai para o trabalho do Paulo. Alô, Oi, Paulo, tudo bem? tudo bom? Pode colocar o seu material para você Eu ter tô só com a voz hoje. Então, tá bom. Você tem os seus 5 minutos aí para a apresentação do seu material sobre a Copa da Prefeitura. Beleza. Meu nome é Paulo, sou aluno ex-aluno agora, acabei de formar da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui organizador aqui em Juiz de Fora da Copa Prefeitura Bahamas de Esportes Eletrônicos, que é um evento novo realizado pela Prefeitura desde 2021, que tem como objetivo incentivar a população a participar de competições de jogos eletrônicos e promover esses esportes eletrônicos como uma modalidade que pode ser realizada profissionalmente. A Copa aconteceu de maneira remota, com jogos todos sendo realizados virtualmente na casa dos jogadores mesmo. A gente fez a Copa tanto no ano de 2021 quanto 2022, e a gente usou tanto o computador pessoal, que é o PC, o PlayStation 4, o Xbox 360 e celulares mobile. As competições foram em League of Legends, para computador, FIFA 2021, que teve para computador, Xbox e PlayStation, o Clash Royale, que foi só para mobile, 8-Ball Pool, que é um jogo de sinuca para mobile, e xadrez para computador. O evento teve uma premiação, um incentivo pela Bahamas, que a gente me presenteou com headset, mousepad, camiseta, boné e outras coisas, e a inscrição era gratuita. Então, foi mesmo assim, um evento para incentivar o pessoal a participar mesmo. E na primeira edição, a gente teve mais de 160 participantes, sendo que o jogo mais popular foi o League of Legends, com 85 participantes. A segunda edição, o número caiu consideravelmente, com menos de 100 jogadores no total. Um dos motivos especulados para essa queda de participação são que no ano de 2022, como a gente estava acabando a quarentena e a parte mais pesada da pandemia, o retorno presencial dos alunos para as universidades e escolas acabou que conflitou muito com os horários dos jogos. Então, assim, as pessoas tinham menos tempo livre para participar. E não só isso, mas como a gente teve uma divulgação pela parte da prefeitura que foi meio defasada no ano de 2022. A gente chegou a conversar com eles, mas, assim, foi uma
um problema mesmo, assim, de difundir a informação de quando que seria a Copa, quando que seriam, quais atividades que seriam, e, assim, a gente acabou que notou que nem nas universidades mesmo, nas atléticas das universidades, muita gente não estava sabendo que ia ter isso. Então, acabou que teve uma adesão muito menor. Para o próximo ano, a gente está pretendendo fazer um final de semana só, a Copa, e fazer presencialmente. A gente vai juntar os materiais para fazer tudo presencial, fazer um final de semana só, para poder ter uma maior adesão do pessoal, para, assim, não ter essa coisa de ficar muito tempo, a pessoa não tem que dedicar vários dias para isso, e acaba que, assim, vai ser um evento presencial que acaba puxando mais gente, porque a pessoa gosta de estar lá, gosta de ir para ver, por exemplo. Mas o evento teve, assim, teve um retorno muito bom pelos participantes, que eles, assim, é uma coisa muito nova, principalmente aqui, esse evento, assim, oficial, organizado por uma gestão pública de esportes eletrônicos, que como é um campo que está sendo novo ainda, não tem muito evento em relação a isso, é muito mais evento organizado por jogador. E a gente acaba que teve uma adesão muito boa, porque os jogadores gostam de ser incentivados a perceber que, assim, que é uma coisa que está sendo levada a sério, não é só uma brincadeira a mais, sabe? É, assim, uma coisa que eles podem realmente profissionalizar em cima disso. E a conclusão é que, assim, a gente tem que ter esse incentivo em cima dos esportes eletrônicos, porque, como foi citado anteriormente, é uma coisa que está crescendo cada vez mais, é uma coisa que está se tornando cada vez mais séria. E está aumentando muito isso. E a gente tem que incentivar os jovens hoje em dia a entrar nesse ramo com dedicação mesmo, para assim, eles poderem entrar e saber que eles podem ter um futuro em cima disso, tanto no esporte, como se fosse um esporte normal. Como a gente incentiva o futebol, o vôlei, a gente tem que incentivar essas pessoas a se dedicar em cima disso, para assim, elas poderem evoluir e a gente ter uma presença maior nisso no parâmetro global das coisas. Basicamente isso que eu queria falar, só assim, mas essa exposição do que a gente está fazendo aqui em Juiz de Fora. Bacana. Muito obrigada, Paulo. E dentro Obrigado. do tempo, eu agradeço aí a participação. Obrigado. No final, vamos ver se surge alguma pergunta. Eu gostaria de pedir para o Weber, ou Weber, como a gente fala, melhor. Boa tarde, Líbia, boa tarde a todos, é o Weber mesmo, tá? Tá bom, Só um momento que eu vou... é contigo. Perfeito, está visível. Com você, 5 minutos, eu sinalizo quando estiver faltando um. Vamos lá, peraí. Bom, pessoal, boa tarde para vocês, tá? Sou o professor Weber, em conjunto com o professor Anderson. Nós estamos aqui debatendo um pouquinho sobre gerenciamento de projetos sociais em programas de educação física durante a pandemia do Covid-19. A ideia, sim, surgiu referente ao ciclo da Prefeitura Municipal de Serra, aqui do Espírito Santo, que ela, no seu plano gestor, potencializou o desenvolvimento de equipamentos, novos equipamentos esportivos para a comunidade como um todo. Então, só que esse ciclo começou a potencializar e a crescer a entrega 2020 para 2021. Então, daí surge essa dúvida, como que a gente vai gerir um equipamento esportivo que, durante a pandemia, onde teve aquele movimento de reclusão, de afastamento. Então, assim, a ideia surgiu a partir daí desse contexto, tá? Então, o objetivo em si é de analisar e compreender quais foram as ações desenvolvidas no modelo de gerenciamento, tá, de projetos sociais esportivos durante a pandemia e como as ações esportivas foram desenvolvidas. Então, nesse meio termo aí de 2020 até 2022, a gente teve momentos de abertura e fechamento, e a gente está com 4 equipamentos esportivos aqui no município de Serra que estavam nesse embuio aí de receber alunos ou de não receber. Então, a gente teve um investimento e essa estrutura. Então, a ideia em si surgiu nesse contexto, tá? O método em si, esse trabalho vem com uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, tá? Então, a gente basou muito aí no estudo de Mazelli et al. 2020, onde que a gente traz aqui umas dimensões com os gestores. Então, a pesquisa em si, a gente entendeu os gestores, como foi o desenvolvimento e sua relação para poder manter, até porque a gente tinha
a questão da contratação de todo o RH, de todo o suporte, tanto de professores, de pessoas que vão estar na parte da limpeza, da secretaria como um todo, e como a gente vai gerenciar isso nesse período que aconteceu nesses 2 anos, né? Então, dentro dessa pesquisa, a gente dividiu em outras dimensões, tá? Então, ela foi feita através, nesse período que a gente estava de afastamento, então, ela foi pelo um link, onde foi encaminhado um questionário virtual para o gestor do período, né? E dentro dessas gestões, dessas dimensões, identificamos a entidade, como que é essa entidade do município, da Secretaria do Esporte e Lazer, como que é desenvolvida a dimensão 2, a governança, como que é tratada essa governança de administração e gestão pública, a dimensão 3, os recursos humanos, como que a gente vai fazer essa previsão de recursos humanos para a gente poder atender 4 arenas que pode ter a possibilidade de atender todos os esportes olímpicos e uma arena com a parte cultural. A dimensão 4, onde a gente vem tratar um pouquinho da política e para o esporte, aí entra aquela questão dos incentivos e contextos de políticas esportivas, onde a gente pode estar desenvolvendo dentro dessas arenas, tá? Na dimensão 5, as instalações, então como que é gerida essas instalações, até porque essas instalações, utilizando ou não, elas precisam de manutenção com o contexto, né? E a dimensão 6, que entra aquela questão da cultura esportiva, onde a gente pega o desenvolvimento da cultura esportiva no município de Serra, dentro do plano gestor, onde estava pensando nessa potencialização desse contexto aí da cultura esportiva, né? E a dimensão 7, quais foram os modelos de gerenciamento que aquela gestão, aquele movimento, ele contextualizou para poder agir durante a pandemia, tá? Aí, nesse contexto, a gente entende, é uma pesquisa que está inacabada, a gente não finalizou ainda, porque nesse percalço aí de pandemia, retorno e volta, a gente teve momentos em que teve troca dos gestores, então a gente teve que fazer essa readequação, mas a ideia é de identificar como que esse gerenciamento, em cima dessas dimensões, o gestor consegue fazer essa movimentação e essa organização dos equipamentos esportivos e acessando a contextualização da possibilidade prática esportiva de lazer, prática esportiva de participação e também prática esportiva de rendimento, tá? Então, a gente para por aqui. Então, como falei, é uma pesquisa inacabada, e a ideia mesmo que a gente está tentando descobrir como que foi essa gestão durante esse período, tá? Agradeço, Líbia, agradeço a todos. Então, essa é a apresentação aí referente ao gerenciamento de espaços esportivos durante a pandemia do Covid-19. Tá bem, Weber, em cima do tempo aí, eu agradeço a sua apresentação, daqui a pouco algumas considerações. Já vi que a Arielle está presente aqui, confere. Confere sim. Tá tudo bem com a minha imagem? Você eu estou visualizando, agora não sei se você tem alguma apresentação. Já fui colocar. Se alguém tiver alguma questão, puder colocar no chat, se identificando, de qual universidade, grupo de estudos. A gente vai tentar, pelo menos, responder uma ou outra pergunta, por favor. Com você, Arielle. Então, eu sou a Arielle Siqueira de Medeiros, eu sou do Sport Map, da Faculdade de Ciências Aplicadas daqui de Limeira, da Unicamp. A minha pesquisa é uma pesquisa em andamento. Ela traz consigo as possíveis consequências motoras no desenvolvimento infantil e o planejamento para esse problema decorrente da situação pandêmica de 2019, que foi devido ao SARS-CoV. Então, como eu disse, ela é uma pesquisa em andamento, ela busca fazer uma entrevista de forma aberta com os professores da instituição daqui de Limeira mesmo, sobre como eles viram essa volta, se teve alguma mudança no desenvolvimento motor, mas não desconsiderando totalmente o psico. E aí a gente está buscando, né,
ver essa diferença das idades de 4 e 5 anos, e logo quando voltou, né, depois da pandemia, de 6 a 7 anos, a partir até o momento em que estamos atualmente. E a pesquisa, ela tem o objetivo de ver essa cultura, né, que essas crianças tiveram, e se a escola ou os professores tiverem um gerenciamento, uma gestão dessa ruptura, né, dessa quebra no desenvolvimento motor, sem os estímulos que são dados na escola em estudo. E aí a gente está buscando, né, ver sobre essa gestão e como a gestão, se teve ou não teve, pode ajudar as outras instituições, outros professores em si. E aí a gente queria muito ver sobre essa praxis dos professores conforme vai passando, e não somente trazer de volta esses alunos de uma forma totalmente despreparada, fingindo que nada aconteceu nessa pandemia. E aí o foco é nas crianças de 6 a 7 anos agora, e que antigamente, antes dessa ruptura, tinha de 4 a 5 anos, que é, como pode ver na imagem, a fase motora fundamental de desenvolvimento desses alunos. Essa foi minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Arielle. Obrigada a todos os outros que apresentaram. Acho que a gente tem condições, no máximo, aí de uma questão, se alguém tiver, quiser colocar aqui no chat, para os nossos apresentadores. Tivemos desde novos protocolos para corrida, a questão do esporte, questão do impacto na pandemia, somente com relação ao Rômulo, que está trabalhando com o legado, teve que se ausentar por uma questão de saúde. Alguma pergunta? Então, gostaria de agradecer, que vocês continuem aí acompanhando o congresso. A gente já está, né, dentro do horário aí, a gente se programou a estar trabalhando. Gostaria de agradecer a todos os participantes aí. Muito obrigado. Um bom evento. Oi, Lídia. Esperar o pessoal sair, você pode segurar um minutinho? Lógico, eu vou ficar aqui, sim. Tá. Não, bom, deixa ele sair. Vamos aguardar um minutinho. Uhum. Teve gente que entrou e saiu e não... Dando uma de aluno, né, que entra e não... Percebeu que a sessão encerrou. Ô, Flávia, me Eu tô desculpa. aqui. Você pode ficar. Que Você pode, Ivan, você é da galera. Eu acho que a gente podia pedir para os demais participantes